E se eu te dissesse que ser poderoso de verdade te leva a um caminho de total solidão? Que ser o mais forte do mundo não é uma bênção, mas um fardo que separa você de tudo e de todos. Isso resume a vida de Satoru Gojo, um homem capaz de dobrar espaço e tempo, embora ainda carregasse o peso de proteger o mundo, incapaz de compreender seus sentimentos. Mesmo diante da sua derrota contra o Rei das Maldições, Gojo permanece inquestionavelmente o mais poderoso, um honrado. Não apenas como um feiticeiro grandioso da sua era, mas como um protetor silencioso de vidas, decisões e destinos. Nesse vídeo, você vai conhecer a mente de Gojo, descobrir sua filosofia de vida, explorar a construção do seu personagem e sua ascensão ilimitada, além de sentir a intensidade da solidão que somente o incomparável pode experimentar. Esse dilema de Gojo é uma das construções mais brilhantes da obra, porque transforma força em tragédia e poder em prisão. Desde o instante em que abriu os olhos, Gojo não foi tratado como uma criança, mas como um presságio. Os 6 olhos e a técnica do infinito não apenas o colocaram no centro das atenções, mas o moldaram como uma entidade sobre-humana em um corpo humano. Enquanto outras crianças brincavam e erravam livremente, Gojo era observado, analisado, temido e, ao mesmo tempo, venerado. Sua infância foi sequestrada pelo peso da expectativa. Ele não teve a liberdade de ser apenas Satoru. Desde o início, ele foi forçado a ser Gojo, o prodígio. E essa predestinação, que parecia uma dádiva, também foi sua primeira prisão. Porque quando o mundo espera que você seja a muralha contra todo o mal, quando cada olhar carrega esperança e cobrança, não há espaço para vulnerabilidade, para erro ou fraqueza. E aqui já nasce a essência filosófica do personagem. Ele foi forçado a carregar o mundo nos ombros antes mesmo de entender o que isso significava. E esse fardo não moldou apenas seu destino, mas também sua alma. O que muitos veem como arrogância ou brincadeira é, na verdade, um dos aspectos mais dolorosos de Gojo. Seu humor é a armadura invisível que protege um coração esmagado pelo peso do isolamento. Ele ri alto, faz piadas em momentos sérios, desafia autoridades e se mostra desleixado. Mas tudo isso é uma estratégia inconsciente para humanizar a si mesmo. Gojo compreendia que sua presença, por si só, era sufocante. O infinito que o rodeava não era apenas uma técnica, mas metáfora de sua existência. Ele era inalcançável, intocável, distante demais. O sarcasmo era seu modo de aproximar-se dos outros, como se dissesse: vejam, eu também posso ser leve, eu também posso brincar. Mas por trás disso, havia a dor de alguém que sabia que ninguém jamais conseguiria enxergar a extensão da sua solidão. Esse detalhe é o que torna Gojo tão humano. A ironia e a piada não são um reflexo de descuido, mas uma tentativa desesperada de não se afogar no próprio vazio. Gojo é construído como um paradoxo ambulante. Ele pode ser o professor brincalhão, que usa vendas e fala como se nada fosse sério, mas também é um feiticeiro que carrega a vida de toda uma era em suas mãos. Essa duplicidade é essencial para entendê-lo. Ele não é só força, nem só leveza, mas uma fusão dos dois extremos. A genialidade da obra está em fazer o público se divertir com ele em um momento e, no seguinte, sentir o peso trágico da sua existência. É como se o Gojo fosse feito para nos lembrar que até aqueles que parecem intocáveis possuem suas próprias prisões internas. Ele se tornou uma figura de esperança, mas também de distância, sempre acima de todos e, ao mesmo tempo, impossibilitado de igualar-se a qualquer um. Digo que essa construção é uma das mais sofisticadas do universo dos animes. Um personagem que, mesmo sendo quase invencível, nos emociona não por suas vitórias, mas por sua humanidade sufocada pela solidão. Ser invencível não é sinônimo de felicidade. Para Gojo, cada batalha era mais do que um confronto. Era uma repetição cansativa de algo já previsto. Seus adversários se aproximavam com ódio ou medo, mas para ele, o desfecho já estava escrito. Essa previsibilidade corroía qualquer senso de realização. Ele não lutava para vencer, porque a vitória era garantida, mas na esperança de sentir algo diferente, algo próximo da emoção de não ter o controle absoluto. É aqui que reside sua tragédia. A luta, que deveria ser a sua maior fonte de vida, tornou-se um lembrete constante da sua solidão. Ele queria sentir-se humano, mas a rotina de vencer sem esforço o privava desse prazer. Eu enxergo nisso uma metáfora poderosa. Quantos de nós, em nossas próprias áreas, não sentimos o peso de estar sempre à frente, sem encontrar rivais que realmente nos desafiem? Gojo representa esse dilema universal.
Embora tivesse alunos, colegas, aliados, Gojo nunca encontrou um vínculo verdadeiramente equilibrado. Ele podia rir com seus estudantes, aconselhá-los e até criar um ambiente leve para que eles crescessem. Mas no fundo, sabia que havia uma distância intransponível entre eles. Ele era o mais forte e essa posição criava uma barreira invisível. Nem mesmo seus colegas de maior prestígio conseguiam encará-lo como igual. Assim, por mais que se cercasse de pessoas, Gojo sempre estava só. O título que o coroava como mais forte também o isolava. E ícones não podem se despir, não podem mostrar fragilidade, não podem pedir ajuda. Esse aspecto é crucial para a gente entender sua humanidade. Ele se esforçava para ser próximo, mas a realidade o empurrava para cima de um pedestal. E pedestais são solitários. Gojo entendia melhor do que ninguém que o poder absoluto era também a maior prisão. Ele ria, brincava, mas por trás disso havia um homem que compreendia o abismo entre ser forte e ser humano. Sua filosofia mostra que a força extrema não aproxima, mas separa. Não une, mas distancia. O mais forte é aquele que nunca pode cair. E essa obrigação constante impede qualquer vulnerabilidade. Essa reflexão que permeia toda a sua vida é um espelho para muitos líderes e gênios da história. Os maiores são solitários, não porque querem, mas porque ninguém consegue alcançá-los. Gojo é a personificação dessa filosofia. Um ser humano preso em uma existência que todos invejam, mas que ele mesmo nunca quis. Suguru Geto talvez fosse a única pessoa que enxergou o Gojo como ele realmente era. Sua amizade não era apenas proximidade, mas sim reconhecimento mútuo. Ele compartilhava visões, sonhos e até mesmo dúvidas. Geto era o espelho que Gojo precisava. Alguém que podia entender o fardo, dividir o silêncio e olhar para ele sem reverência. Quando Geto sucumbiu à escuridão, não foi apenas a perda de um amigo ali. Foi a destruição do único vínculo que poderia salvar Gojo da solidão total. Essa dor moldou sua vida dali em diante. Ele nunca mais encontrou alguém que ocupasse aquele espaço. Bom, esse rompimento é um dos pontos mais devastadores da obra, porque mostra que até o que é mais forte precisa de algo ou alguém para compartilhar sua humanidade. E Gojo perdeu esse compartilhamento para sempre. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte? Dominar o ilimitado deveria ser sua maior vitória, mas foi também sua maior maldição. O poder de controlar o espaço e manipular o infinito o revelou uma posição quase divina, mas isso também o isolou ainda mais. O limitado é uma metáfora perfeita para sua vida. Intocável, inalcançável, distante de todos. Cada passo que dava em direção ao domínio da técnica o afastava mais daquilo que o tornava humano. Ele se tornou uma entidade, não apenas um homem. Essa é uma das maiores ironias do personagem. Sua habilidade máxima, que deveria libertá-lo, acabou sendo sua prisão, que o deixou sozinho em um universo onde ninguém mais poderia alcançá-lo. A batalha contra Sukuna foi o ápice da sua vida, não por ser mais perigosa, mas por ser a mais significativa. Pela primeira vez, Gojo encontrou alguém que o olhava como igual, que respondia a cada golpe com a mesma intensidade. Ali, em meio ao caos, ele não era um mito, mas o homem. Ele sentiu a emoção de lutar sem garantia de vitória. Experimentou o gosto do risco que sempre lhe fora negado. A derrota não foi fracasso, mas alívio. Ele havia finalmente encontrado o desafio que tanto buscou. Essa luta é uma das mais belas construções das narrativas da obra, porque mostra que até na derrota há libertação. E Gojo foi liberto ao perder. Sua morte não o diminuiu, apenas o imortalizou. Sukuna venceu, mas não apagou o brilho do mais forte. Ao contrário, elevou ainda mais o seu mito. Gojo não deixou de ser o que era, ele apenas encerrou sua jornada no plano físico. O mundo perdeu um protetor, mas ganhou uma lenda. Seu legado é inquestionável. Ele provou que era impossível carregar sozinho o fardo da humanidade, e mesmo caindo, o fez com dignidade. Gojo não é lembrado pela derrota, mas pela grandeza com que viveu e pela honra com que enfrentou o inevitável. No fim, Gojo é mais do que um personagem, ele é um símbolo, uma filosofia em forma humana. Sua história nos lembra que ser incomparável pode ser o destino mais solitário de todos, mas também o mais grandioso. Ele é o retrato da solidão dos grandes, a prova de que até o riso mais alto pode esconder a dor mais profunda. Sua morte diante do Sukuna não retirou seu título do mais forte. Ao contrário, o eternizou. Ele não foi apenas um feiticeiro, foi um homem que carregou sozinho o fardo de ser absoluto. Satoru Gojo continua sendo mais forte, não porque venceu todos, mas porque nenhum outro jamais pôde suportar tão intensamente a solidão de um jeito único.
E eu vou ficando por aqui. Deixa um like se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para dar uma força e ver mais vídeos como esse. Valeu, falou!